A paz do Senhor a todos. Irmãos, hoje eu trouxe uma mensagem mais para crentes, para evangélicos. Aqueles que querem paz no seu lar, que às vezes não tem paz, né? Se você está procurando paz e vitória, é para você essa palavra. A palavra ela é baseada no livro de 2 Crônicas, sobre um rei chamado Asa, que no reinado dele não havia paz. Mas antes eu vou fazer uma breve introdução, contando um caso da minha vida, que também eu não tinha paz na época. Mesmo sendo crente, sempre fui crente, sempre evangélica, sempre procurando fazer a vontade de Deus, sempre procurando aprender a palavra de Deus, sempre na igreja. Às vezes desviei, mas depois voltava, né? E numa época da minha vida eu aprendi o que eram os ídolos. Eu não sabia direito o que era ídolo. Eu aprendi a duras penas, irmãos. Foi no ano de 2010. Esse ano meu filho estava com 20 anos e ele frequentava a igreja e tinha uns amigos que também frequentavam na igreja. Ele tocava na igreja, no louvor. Mas eles não sabiam direito o que era ídolo, porque eles idolatravam as músicas do mundo. Meu filho tocava muito bem guitarra, baixo, gostava muito de tocar reggae, rock. E tinha os amigos também, eles tinham um quarto aqui em casa que tocava reggae. Só que eles começaram a misturar música do mundo com música da igreja. Inclusive até o ritmo do mundo, reggae, começaram a tocar, fazer música para Deus com o ritmo do mundo. E parece que Deus não gostou, irmãos. Pelo menos é essa a minha percepção do que houve, porque meu filho caiu doente. Ele caiu na cama, os médicos não sabiam o que ele tinha, ele não mexia os braços, os braços dele ficavam assim, não tinha firmeza nos braços. Ele tocava no instrumento, ele perdeu o emprego, perdeu a faculdade que ele estava, ele só ficava na cama. Nessa época, um pai de um dos integrantes da banda que ele frequentava morreu, depois a mãe de um dos integrantes morreu de câncer e ele doente, quase morrendo também. Minha filha teve que sair do emprego para cuidar dele, porque eu trabalhava muito nessa época. Eu acho que se alguém aqui do meu serviço estiver ouvindo, vai lembrar que eu ia trabalhar, eu era chefe de sessão, mas eu ia trabalhar chorando. Eu chorava. De tanto era o meu sofrimento de ver meu filho daquele jeito. Não foi fácil, irmãos. Foi muito difícil, mas Deus me ajudou, me deu força. É uma pastora, amiga nossa, muito boa para mim. Ela vinha, orava pelo Renato todos os dias. E ela pegou e falou: procura alguma coisa na sua casa que não está agradando a Deus. A gente precisa se livrar dos ídolos. Eu parei para pensar, falei, mas que ídolos? Aqui em casa não tem ídolos, eu não adoro imagens, nenhuma. O único Deus que eu tenho é o Senhor Deus, o Criador dos céus e a terra, né? Que se revela nas páginas do Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo. É esse que eu adoro, que todos nós adoramos aqui em casa, na minha casa. Só que não, meu filho, ele tinha o quarto dele repleto de bonés, era camiseta, era livros, era CDs, tudo do tal de Bob Marley e muito rock também. E eles gostavam muito desses ídolos do mundo, né? Vivia tocando as músicas deles. Eram ídolos, irmãos. Eu aproveitei e peguei tudo, rasguei as brusas, a camiseta, peguei, fiz um saco, joguei no lixo, quebrei tudo, CDs, joguei tudo fora, tudo fora. Falei, pelo sim, pelo não, vou me livrar disso. Aí você pode falar, não tem nada a ver. Não sei, pelo sim, pelo não, vou me livrar disso.
Falei para os amigos dele, não quero mais reggae nessa casa. Ninguém vai mais tocar reggae aqui. Vão tudo embora daqui, vão tocar nas suas casas o reggae, que aqui em casa ninguém vai tocar mais. Ficaram tudo com raiva de mim, mas foi difícil, eles não conseguiram compreender. Não é todo mundo que compreende. O santo e o profano não devem ser misturados, né? Para Deus, o som tem que ser um som bom, né? Um som que abençoa, né? Um som calmo, tranquilo, não esses sons assim que só deixam as pessoas mais nervosas ainda, né? A gente sabe que nós estamos numa guerra, né? Onde Satanás ele usa, né? O louvor da igreja, né? Para corromper, para não ser adorável ao nosso Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus não aceita qualquer tipo de adoração, né? Ele é exclusivo, ele quer adoração para ele, somente para ele. Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não devemos misturar o santo e o profano. Talvez esse tenha sido um erro, né, do meu filho. Não sei se foi, talvez tenha sido. Só sei que nós nos livramos disso e ele foi melhorando. Não foi na hora, é claro, demorou meses para ele compreender, né? Começar a pedir perdão para Deus, se humilhar e começar a fazer somente a vontade de Deus. E graças a Deus, irmãos, ele está tocando numa igreja do Brasil para Cristo. Depois que ele casou, ele toca na igreja Brasil para Cristo lá, da onde ele mora. Eu não lembro bem o nome do bairro. E também está pregando, né? Deus é bom, né? E foi curado, graças a Deus. Demorou, mas foi curado. Então é isso que eu quero passar para os irmãos. Na época do rei Asa, aqui na Bíblia, a gente vai ver que ele passou por isso também. Ele não tinha paz. Quem é que tem paz quando vem doente em casa, sofrendo, né? Quem é que tem paz com os inimigos, sempre em guerra, né? E Asa estava com esse problema no reino dele, era um rei, né? Rei de Israel, Israel não, é Judá, né? Na época do Judá. Aqui em 2 Crônicas 15, no verso 5, está falando assim: naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçava. Era muito triste a situação. E Asa, ele recebeu um profeta que começou a falar para ele, né? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias e saiu enquanto de Asa e disse: ouve, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Então, é o que ocorre desde sempre. Se você busca Deus, ele está convosco. Mas se você deixar ir atrás de ídolos, de outras coisas mais importantes que você achar, Deus vai te deixar. E foi o que aconteceu. Deus deixou o povo. Como é que estava naquela época? Eles tinham ídolos, né? O ídolo principal lá era da mãe dele, da mãe do Asa, né? Ele teve que enfrentar a própria mãe, que tinha um ídolo horrível, que na Bíblia fala que é de Aserá, Astarote. E por que eles buscavam ídolo? A gente fala, meu Deus, mas por que eles buscavam tanto ídolo? Vocês tinham o Senhor dos Exércitos, né? Tinha Deus, para que ídolo? Mas esses ídolos davam poder, né? Davam dinheiro, né? Eles estavam atrás de poder. Se você for se aprofundar um pouco nessa história desses ídolos daquela época, eles adoravam a Será, né? Mas também tinha os postes ídolos, tinha os bosques, era tudo uma geometria, era tudo uma geometria que eles preparavam, cada coisa no seu lugar, 2 ídolos de Será aqui, um poste ídolo ali, e depois o sol batia no horário certo, quando o sol batia no horizonte do poste ídolo. Mas poste ídolo a gente pode se comparar hoje a esses monumentos que a gente vê aí de obelisco, né? Obelisco. Então, quando batia o sol, em certa hora, em certo lugar, aquele era o momento deles fazer, né, algum negócio, né, e prosperar e ganhar dinheiro. Então era dessa maneira que eles viviam, né? Atrás de feitiços, de
adoração a ídolos do sol, né? Adoravam o sol, os astros, tudo para obter dinheiro, obter poder. E toda essa geometria que eles faziam lá nos bosques, cortavam as árvores, faziam essa geometria toda, era círculos de poder, né? Era para obter dinheiro. Eles não estavam contentes com o que Deus tinha dado para eles. E na Bíblia fala que isso era abominável aos olhos do Senhor, né? Deus não aceitava ídolos, porque o povo tinha feito uma aliança com Deus. E é a mesma coisa do crente hoje, né? Aceitou Jesus, se batizou, está na igreja, não pode ter ídolos. Ídolo nenhum. Só deve adorar o Criador dos céus e da terra, né? Como eu falei, que nas páginas do Novo Testamento se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. A coisa criada, qualquer criação, coisa criada, não se deve adorar. Está ofendendo a Deus. Era isso que estava acontecendo nessa casa, né? A gente estava ofendendo a Deus porque outras coisas, né, ocupavam o lugar dos hinos, né? Do cantor cristão, do cantor da harpa, né? Do louvor a Deus. Outras coisas estavam ocupando. Isso não era agradável a Deus. A gente percebeu a tempo. E Asa também percebeu a tempo, né? Diz aqui que Asa obedeceu, né? O profeta lá, Azarias, falou para ele: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, ouvindo Asa essas palavras da profecia, esforçou, né? E tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Ele começou a tirar as abominações. Antes, parece que houve uma guerra, né? Houve uma guerra e ele clamou a Deus. Irmãos, uma guerra do rei etíope que foi contra ele. Esse rei tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E ele só tinha 300 homens valentes. É a guerra dos 300. Ele só tinha 300 homens valentes. E ele foi para a guerra, só que antes ele orou, né? Orou ao Senhor. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiemos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Então foi uma guerra que Deus venceu para eles, porque 300 homens só valentes não dá. Mas ele foi atrás, né, dos 300 e levou os despojos para oferecer a Deus. Aqui Asa, depois de ter quebrado, né, as abominações, ajuntou todo o povo de Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Houve uma mudança, tanto no rei quanto no povo, de buscar o Senhor. E a gente vê que Asa tomou uma atitude, né? E a terra teve paz, além de vitória, né? Paz. A paz por 10 anos. Depois aconteceu muitas outras coisas, mas ele obteve esses 10 anos de paz. Aqui, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento.
Também tirou de todas as cidades do Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra eles naqueles anos. Glória a Deus. Então ele pôde até trabalhar, né? E fez muitas obras na cidade, muitas obras boas. Houve paz, porque ele tomou essa atitude de ouvir o profeta e de se livrar dos ídolos. E é o que nós temos sempre de fazer. Eu já me livrei até da televisão, irmãos, até da televisão. Não tem mais televisão aqui em casa, porque eu já descobri até que a televisão corrompe, tem muita mentira. Eu me livro de tudo quanto é ídolo. E quando não tem paz aqui, quando acontece qualquer coisa, começa a ouvir os hinos da harpa, irmãos. Você começa a ouvir os hinos da harpa, os demônios se mandam, desaparecem, irmãos. Torna-se uma bênção, louvor e adoração ao Senhor Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém?